Se eles preparar mensagens, não são de Deus. Agora, se eles falar pelo Espírito, o que é falar pelo Espírito? É aquilo que o Marcelo acabou de passar. Essa babuzeira, essa coisa sem lógica, sem princípio, sem meio, sem fim, sem alvo, sem objetivo, sem meta. Isso é tido como espiritualidade. Como se o Espírito Santo de Deus fosse um tolo, um trôpego, que apresentasse besteira e essa besteira fosse válida. Não. Olha as argumentações de Jesus, que coisa sábia, que coisa inteligente. Né? Atos 7, né? Estevão tinha a Bíblia de cor. Eu costumo brincar o seguinte, quando o Sinédrio convocou Estevão, a Câmara Alta de Julgamento de Israel, para dar o seu depoimento, ele abriu o laptop, né, e foi dizendo a história do povo de Deus. Né? Não, ele falou aquilo tudo de cabeça, ele tinha tudo de memória, ele sabia toda a história do povo de Deus de memória. Né? É isso que Paulo diz a Timóteo. Apresenta-te a Deus aprovado como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem de que se envergonhar. Se você quer servir a Deus, você quiser ser uma ferramenta nas mãos de Deus, se prepara. Apresenta-te a Deus como obreiro preparado. A mesma coisa o texto de Pedro que nós fundamentamos a mensagem de ontem, né? Estejam preparados para saber da razão da esperança que há em vós. Tudo isso diz cerca de preparo. Mas há aí uma mente religiosa, um sentimento religioso, uma cultura religiosa do absurdo, que você não precisa ter preparo, não precisa ter nada. Você chega lá, o Espírito Santo vai falar na sua boca, vai ser aquela mil maravilha, vai ser só bênção, só milagre, né? Vocês acham que o Espírito Santo é assim com preguiçoso? O Espírito Santo que é Deus. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência. Não era da época da Denise, não. Era uma outra pessoa que estava lá na recuperação feminina. E ela tinha uma cela e eu era o supervisor da cela. Eu sempre chego, sento, fico quietinho lá no meu canto, né? E as pessoas não ficam nem sabendo quem que é. E ela convidou uma irmãzinha, canelinha de fogo, para passar a lição. Aí ela chegou, levantou, se colocou diante do povo e disse, me deram essa lição aqui para me preparar, mas comigo não é assim não, comigo é no Espírito, né? Falei, vai sair besteira hoje, já pensei, né? Eu não li porque eu não preciso de ler essas coisas. Eu abro a boca e o Espírito fala. Falei, vou ouvir uma porção de asneira hoje. E a lição tinha assim, umas palavras de português um pouco complexa. Não é a palavra do dia a dia que nós usamos na rotina. Às vezes as lições vêm assim, né? Bem complexa. Eu reviso as lições antes de imprimir. E eu, às vezes, traduzo essas palavras por palavras simples, que eu sei que nem todo mundo tem condição de saber palavras mais complexas. E ela, então, falou um pouco em línguas, esperando que o Espírito Santo fosse cochichar no ouvido dela a mensagem, né? Só que o Espírito Santo não apoia preguiçoso, né? Negligente, não cochichou nada. Aí ela teve que pegar a lição. Começou a ler, ela não sabia ler as palavras. Como ela não sabia ler as palavras, ela tentou improvisar um sentido. Só que o sentido que ela dava não era o sentido. Então, logo que chegava na frente, a coisa truncava. A coisa truncava, ela parava e falava mais um pouco em línguas, né? E aí voltava de novo, né? Porque ficava sem graça, ficar falando em línguas, ninguém estava aprendendo nada, ela estava ali para ensinar, né? Aí ela voltava, pegava a lição de novo, e era a mesma história, e não ia. Aí no final eu disse o seguinte, irmã, nós temos um curso bíblico ali no abrigo, a recuperação feminina é bem pertinho aqui, ó. Era bem pertinho aqui. Aqui bem pertinho no abrigo, eu quero convidar a irmã para ir fazer, para a irmã se preparar para servir o Senhor, né? E falei para o pessoal, vocês ficam tranquila, a célula era numa terça-feira, né? Na terça-feira que vem eu vou voltar aqui, vou passar a lição para vocês, porque ninguém aprendeu nada, né? Ali foi um show de ridículo, de vergonha, de despreparo, né? De não honra o nome de Deus, porque as pessoas fazem isso para honrar o nome de Deus. Não honrou o nome de Deus coisa nenhuma, envergonhou o nome de Deus.
Porque a pessoa era totalmente despreparada, desqualificada, negligente, irresponsável. E nós não queremos que isso aconteça com vocês. Essas duas matérias, tanto homilética como apologética, é justamente nesse sentido. Não são matérias comuns, não são matérias do dia a dia, não são matérias que se aprende por osmose, tem que estudar muito. Quando eu me propus a dar essa matéria, eu liguei para o meu irmão que mora em Goiânia e falei, me manda alguns livros de apologética. Vai passando aí, entendeu? Vão vendo e vão passando. Aí ele mandou tudo em PDF. Em PDF eu não tenho como mostrar para vocês, né? Mas eu tenho alguns livros em papel. Manual de Defesa da Fé. O que é defesa da fé? Apologética. É isso que Pedro ressalta, né, no livro dele. 1 Pedro 3,15. Né? Estejam preparados para responder. Então, apologética é defesa, mas é também resposta, né? Estejam preparados. Tem que estudar, tem que ler, tem que se informar, tem que se instruir, né? Lógico que nós, para poder apresentar a defesa da fé, nós temos que viver a fé. Em outras palavras, nós temos que ter credibilidade. O que é credibilidade? Eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito interessante que foi de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi é um indiano que foi fazer direito na Inglaterra. E chegou lá e ficou encantado com a fé cristã. Só que ele não assumiu a fé cristã. E por isso foi assassinado, ele sofreu, viveu uma vida miserável. A sua filha Indira Gandhi também foi assassinada, né? Eles viveram uma vida miserável. Porque não adianta você ter o conceito da fé se você não viver a fé. Mas teve um exemplo do Mahatma Gandhi, que na Índia, ele viveu um tempo na África do Sul, foi advogado na África do Sul, depois retornou para a Índia. Na Índia ele tinha muito conceito, ele era muito acreditado, muito honrado. E certa feita disseram para uma mãe cujo filho tinha diabetes, para dizer para o filho para parar de comer açúcar, né? Aí a mãe disse várias vezes, o menino não deu nem a mínima, né? Aí falaram para ela, leve ele lá no Mahatma, que se o Mahatma disser para ele parar de comer açúcar, ele para, né? Aí a mulher morava longe, 3 dias de caminhada para chegar onde o Mahatma Gandhi estava. Aí chegou, contou toda a história e disse, olha, eu trouxe ele aqui para você falar para ele parar de comer açúcar, né? Porque ele tem diabetes e ele está se matando, comendo açúcar todo dia, né? Aí o Mahatma pensou e disse para a mãe, faz o seguinte, você traz ele daqui 15 dias. Aí a mulher foi embora, né? Trouxe o menino daí 15 dias, mais 3 dias de caminhada, né? Para chegar onde o Mahatma estava, né? Aí o Mahatma disse para o menino, né? Eu quero que você me comprometa que você vai parar de comer açúcar. Aí o menino disse, sim, senhor Mahatma, sim, eu vou parar de comer açúcar. E a mulher ficou indignada, falou, mas por que o senhor não falou aquele dia? Não, aquele dia eu também comi açúcar. Ele não tinha credibilidade. Isso acontece muito conosco. Nós ensinamos e não vivemos. Nós temos que ensinar o que vive e viver o que. Eu punha nas provas do pessoal da FAAR aqui, né? O pessoal me odiava, né? Eu falava de Deus, vocês imaginam, né? Aí eu botava nas provas, né? O professor vive o que ensina ou ensina o que vive? Aí um sujeito escreveu embaixo, não me interessa. Porque não tinha saída, não tinha, qualquer resposta que desse era favorável. Não me interessa. Então, a apologética é algo importantíssimo, porque nós vamos dar razão da nossa fé. Nós vamos explicar para as pessoas o fundamento da fé cristã. Ninguém explica se não souber, nós temos que saber, né? Paulo fala muito sobre apologética, Pedro fala sobre apologética, Jesus falou de apologética. Vocês lembram de Jesus contando a história do rico e do Lázaro? Não é parábola porque tem nome. Quando é parábola não tem nome, né? Um sujeito, uma circunstância, mas quando Jesus dá nome, são fatos. Então Lázaro existiu, era um sujeito que chamava Lázaro.
O que Jesus disse quando o homem rico no inferno pede para voltar e falar para os irmãos dele, 5 que ele tinha? Lá no inferno ele lembrou dos irmãos, né? Nós devemos lembrar aqui em vida, mas ele lembra no inferno. O que é respondido para ele? Os seus irmãos têm Moisés e os profetas. Está falando da palavra de Deus, da importância da palavra. Isso é apologética, é a importância da palavra. Nós temos que vivê-la, temos que anunciá-la, temos que defendê-la, temos que proclamá-la com excelência. Isso é o princípio da apologética. Como não é uma matéria simples, o Marcelo estava dizendo como que estuda, né? Nós temos métodos mais ou menos parecidos, né? Então eu peguei alguns livros, né? Uma dúzia mais ou menos, e li todinho os livros. Depois fiz as anotações, depois fiz um pouquinho de slides e peguei alguns vídeos, né, para poder ilustrar bem a situação, né? Porque a apologética não é simples, é uma coisa para a vida inteira. Você vai estudar a vida inteira você está desenvolvendo técnicas, abordagens. Eu uso um sistema que eu sempre repito aqui para vocês. Não existe coisa melhor, mais aprimorada, mais fabulosa, mais interessante do que a palavra de Deus. Só que nós a embalamos de uma maneira tão negativa que o mundo odeia, o mundo despreza. Por que que nós que já assimilamos, não trocamos o reino de Deus por nada? E as pessoas seculares, elas não estão nem aí, não valorizam, não dá a mínima. Por causa daquilo que elas veem em nós. Elas só vê coisa negativa. Eu estava compartilhando com o Irineu agora há pouco aqui, que uma autoridade da cidade achou um vídeo de um pregador malhando as autoridades e dizendo: Deus pesa a mão, Deus castiga, Deus pune. Aí esse sujeito mandou o vídeo para um irmão, né? E o irmão pegou aquilo, ficou sem saber o que fazer com aquele vídeo, né? Porque está cheio de razão, né? Isso é um absurdo, isso não é um pregador, né? Isso é um macumbeiro, né? Macumbeiro é que vive amaldiçoando as pessoas, né? Aí me perguntou o que eu respondo. Falei: responde para ele o seguinte: enquanto os competentes silenciam, os incompetentes se manifestam, né? Por quê? Porque o mundo nos vê como incompetentes. Pessoa desleixada, pessoas negligentes, pessoas despreparadas, pessoas irresponsáveis, que não têm o mínimo critério para o reino de Deus, né? Nós não podemos ser vistos assim. O mundo não pode ver essa embalagem no produto, que é o melhor produto que existe, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. Então, para isso, nós temos que nos esmerar. A apologética, além do mais, ela exige muito conhecimento de outras áreas, principalmente de ciência, né? Que é um negócio complexo, né? Os verdadeiros ateus, onde a apologética entra, são profundamente conhecedores de princípio científico. Eles debatem, né? Eu trouxe um vídeo aí, ele é muito grande, eu não sei se eu vou conseguir passá-lo, pelo menos passar alguma coisa, ele é mais de 1 hora. Um cristão e um ateu debatendo assuntos científicos. A palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus. Então, um dos testemunhos da existência de Deus é a criação. Então, nós vamos falar um pouco sobre criação, né? O Darwin, em 1859, cria aquela teoria da evolução e diz que daí uns anos a paleontologia, a arqueologia, o desenvolvimento da ciência ia confirmar a teoria dele, a teoria deixaria de ser teoria e viraria lei. Já se passaram mais de um século, 1859, né, quando ele publicou A Origem das Espécies, né, e a Evolução Natural. Continua a teoria até hoje. Não houve um princípio que se tornasse lei e que desse sustentação científica para a teoria. O interessante é que todas as escolas ensinam a teoria de Darwin, a teoria da evolução. Todo mundo ama a evolução.
Todo mundo defende a evolução de dente, de garra, com determinação, mesmo sendo uma teoria. Na ciência tem a teoria que é um pressuposto e tem a lei que é um fato. Por exemplo, gravidade é uma lei. Pega um negócio leve aqui. A lei da gravidade diz que os corpos são atraídos na proporção direta do peso e inversa da distância. Então, tudo que nós soltamos, o corpo que é terra, que é muito grande, atrai para si. Né? Isso é desde que Deus fez o mundo. Foi Isaac Newton que bolou, e quando perguntaram ele, ele disse o seguinte: Deus me segredou. Ele inventou a história lá da maçã, que ele viu a maçã cair da macieira, né? E ele disse, não, Deus me contou essa história. Mais ou menos assim, né? Isaac Newton era um cristão convicto, ele participa da Academia Britânica de Ciência até os 45 anos, dos 45 anos até a sua morte, ele só estuda a Bíblia e escreve comentários do livro da Bíblia. Ele escreveu 65 comentários do livro da Bíblia, só não escreveu do Apocalipse, que não se julgou a altura de escrever sobre o Apocalipse. Se você for ler a biografia de Isaac Newton, você não acha nada disso, porque o mundo conspira contra a fé. O mundo é inimigo da fé. O mundo nunca diz essas coisas. E já que eu citei Isaac Newton, ele tem uma expressão muito interessante, que é o seguinte: como ele criou 3 leis da física, como ele foi muito produtivo no campo científico, ele foi interrogado como é que ele conseguiu tanto conhecimento assim. E ele simplesmente disse, né? Se vi mais longe porque subi em ombros de gigante. A fé é a mesma coisa. Nós temos que procurar estar aprendendo todos os dias, subir em ombros de gigante. O que o Marcelo disse hoje, leia livros. Por quê? Porque o autor lê o outro, que lê o outro, que lê o outro, que a experiência já vem mastigada para você. Mas há em nós uma mania de querer ser original, pegar a Bíblia e extrair. Você extrai de maneira primária aquilo que alguém fez há 2000 anos atrás. Agora, se você pegar um autor de hoje, aquele fez 2000 anos atrás, o outro fez depois, o outro fez depois, o outro fez... Hoje já está muito mais aprimorado, então você conta com uma facilidade muito grande, você está em ombros de gigante. Mas tem gente que não, né? Ele quer ser original, ele quer fazer a modo dele, né? Vai sair uma coisa muito medíocre. Então nós temos que avançar, né? Outro aspecto interessante da apologética é que ela não vai entrar assim de uma vez. Então nós vamos ter bastante paciência, vamos devagar. Eu já falei para a Maria que eu quero 20 aulas para nós batermos, repetirmos, recordarmos, repetir de novo, entendeu? Até que entra. Então ninguém fica apavorado com os conceitos, com nada, porque não é rápido, é devagar. Essas coisas comuns do conhecimento do dia a dia, que a gente ouve todo culto, isso é fácil de aprender, né? Como nós ouvimos o pregador hoje, é fácil, aqueles assuntos ali é muito fácil, aquilo ali não precisa nem preparo, nem nada, você chega, abre a boca e vai saindo, né? Mas a apologética não é assim. A apologética, ela exige conhecimento, fundamentação, razão, lógica, e para isso precisa de ter muito preparo, tá? Eu estou à altura? Nunca. Nós não tínhamos tido essa matéria até então, é a primeira vez que ela vai ser ministrada, justamente por causa da complexidade da matéria. Ela não é simples, ela é complexa. Mas chegou no momento que a gente achou que era necessário, né, compartilhar com vocês a matéria, né, trazer outros irmãos para também aprender, para passar para outros, que vai passar para outros, que vai passar para outros, né? Porque é assim o reino de Deus. Ninguém faz tudo sozinho, né? Se Jesus pensasse assim, ele não tinha conseguido 12 discípulos. Ele transmitia a mensagem, morria pelos pecados da humanidade e pronto. Não, ele não pensava assim. Ele pensava que ele tinha que instruir pessoas, que fosse instruir pessoas, que fosse instruir pessoas. Você fala, mas qual a importância disso? Eu te pergunto, foi um anjo que falou para você do reino de Deus? Não, foi pessoas. Então, pessoas são muito importantes e responsáveis no reino de Deus.
Porque o reino só será edificado se houver pessoas compartilhando a palavra, a mensagem. Se não tiver, o reino não vai ser edificado. Por que que em muitos locais, por exemplo, na Europa mesmo está acontecendo isso, o evangelho está morrendo? Porque a geração atual não prepara nem os filhos para implantar o evangelho. Então aquela geração morre, a fé acaba, né? Hoje é muito comum você ir na Europa, entrar num templo que foi famoso, que houve um grande pregador, e ali tem um bar, tem uma boate, tem uma mesquita islâmica. Por quê? Os pais não conseguiram passar a fé para os filhos, né? Então nós temos que passar a fé para os nossos filhos, os filhos para os filhos deles, e assim por diante, né? Até chegar, né, às gerações futuras. Foi assim que o evangelho saiu do Oriente Médio há 2000 anos atrás e chegou aqui. Porque pessoas responsáveis se encarregaram de compartilhar a palavra de Deus, de geração em geração, de geração em geração, né? Então vamos terminar de ver o nosso hino, né? Nós devemos ser, fazer e de modo correto. Qual que é o modo que nós devemos responder acerca da fé? Com mansidão e temor, né? Irineu está falando com humildade. A mansidão implica humildade, né? Então não é responder agressivamente, não é gerar contenda, disputa, não, né? É fazer com contrição, sabendo que quem opera é o Senhor, Ele é que convence as pessoas, não somos nós que convencemos, né? Cabe a nós o testemunho, né, da fé. Ótimo. Obrigado, Marcela. Não quer passar por quê? Veja se você consegue o que é que está vendo. Então vamos lá. Defesa da fé. Vem da palavra apologia, que significa dar uma resposta ou defesa, né? Apologética cristã é a ciência que formula defesa da fé cristã. Se o sujeito for um cientista ou um filósofo, nós temos que procurar responder à altura da indagação daquele indivíduo. É aí que dificulta, porque realmente nós não temos preparo filosófico, preparo científico para dar esse tipo de resposta. Obrigado. Para dar esse tipo de resposta, né? Agora, isso não nos tira o privilégio da convicção, né? Como eu citei ontem, né? O existencialista francês, ele era ateu, mas queria ouvir o pregador que não era. Então nós sempre temos que apresentar a nossa convicção. Essa convicção beneficia as pessoas. Traz para as pessoas esperança, conforto, consolo, né? Porque Deus nos criou para termos fé. Mas veio o maligno e implantou uma outra natureza no ser humano, inimiga de Deus, que faz o sujeito abrir mão da fé e viver uma vida miserável, uma vida enfadonha, uma vida vazia, uma vida cheia de tédio, de temor, de insegurança, né? E quando as pessoas percebem que alguém tem fé, que tem descanso, que tem gozo pela fé, pela comunhão com Deus, ele ambiciona isso, ele quer isso. Então, mesmo que você não esteja preparado ao nível daquele indivíduo, compartilha com ele o que você tem, dá de graça, né?
Motivos para o uso da apologética. Defender a fé ortodoxa. O que é ortodoxa? É a fé correta. Orto é reto e doxia é doutrina. Então, a fé ortodoxa é a fé com a doutrina correta. Nós temos aqui no Ocidente o catolicismo romano. No Oriente, eles têm o catolicismo ortodoxo, porque católico significa universal, romano de Roma e ortodoxo, a doutrina certa. Então nós temos que defender a fé cristã ortodoxa, a doutrina correta, né? A doutrina do Evangelho, né? A doutrina que fundamenta a nossa fé. Não é qualquer tipo de doutrina. Hoje, se você for nas igrejas, você vai ver tudo quanto é tipo de doutrina. Dessa que nós ouvimos o pregador hoje, daí para frente. Milhares delas, né? Mas não é a doutrina que edifica, não é a doutrina que constrói, não é a doutrina que fundamenta, que faz com que as novas gerações defendam a fé. Não, é um movimento, é um modismo. Falar de modismo, eu tenho alguns anos já no Evangelho. Meus primeiros 10 anos de caminhada lá em Goiás, a moda era o dente de ouro. Nem todos aqui conhecem isso. A gente ia para cima do monte para receber dente de ouro. E havia uma competição tremenda, quem recebia mais dente de ouro. Tinha sujeito que recebia 1, o outro recebia 3, o outro 5, o outro 7, né? E depois era aquela celeuma, aquela disputa, né? Quanto você recebeu? Eu recebi tanto. Olha o tanto que o negócio era carnal. Em vez de gerar temor a Deus, reverência, santificação, gerava competição. Quem era o melhor, né? Eu toda a vida trabalhei demais e batalhei muito, eu estava sempre muito cansado, mas eu tinha que ir para o monte junto com todo mundo, porque senão eu era cristão de segunda, né? Eu não queria ser cristão de segunda. Eu ia, né? Chegava lá e o pessoal estava gritando e berrando para receber o dente de ouro, né? Eu estava cochilando. Aí alguém batia em mim, irmão, está dormindo? Que isso? Eu estava em meditação. Eu estava no terceiro céu há muito tempo, né? E depois ia gerar as competições de quem recebeu mais dente de ouro. Os dentes ficavam amarelados, né? Só que alguém tirou, raspou o dente, levou para o dentista para examinar, era dentina pura, não tinha nada de ouro. Mas chamava-se dente de ouro, né? Hã? Era cárie? Não, não era cárie, não. Era só uma coloração. O sujeito ficava com o dente amarelinho, né? E depois desaparecia. Não sei como, né? O modismo da época. Isso não durou, isso acabou, não existe mais, a maioria de vocês nem nunca ouviu falar isso, né? Mas foi um modismo que arrastou milhões de pessoas para os montes, né? Para receber dente de ouro. Também não sei qual o propósito disso, qual a finalidade desse dente amarelo, né? Mas o mundo, tanto secular como religioso, é cheio de modismo. A nossa fundamentação não é os modismos, é a palavra de Deus. Nós temos que nos fundamentar na palavra de Deus. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então esse é o propósito, né? Os modismos vêm e vão, né? Eu já passei por não sei quantos modismos. Nós não devemos nos preocupar com modismos. Os modismos passam, né? Mas aquilo que é verdadeiro dura para sempre. O Gamaliel viu os discípulos sendo ameaçados de morte, a alta câmara de julgamento de Israel, o Sinédrio, reuniu para matá-los todos. E Gamaliel, temente a Deus, falou, não, eu não posso ficar omisso, eu tenho que... Mandou que tirasse os discípulos da sala e argumentou com as autoridades religiosas. Teve um tal de Teudas por aí que arrastou um grupo atrás dele, fazendo revolução. Esse Teudas foi morto e o grupo desfacelou. Teve uma outra época do recenseamento também, né? Lá na Galileia, que arrastou uma multidão após ele, também propondo uma revolução. Esse líder foi morto e o grupo também desfacelou. Vocês agora querem matar os discípulos.
O líder deles, Jesus, já foi morto. Então, pela lógica dos acontecimentos, se for um modismo, isso vai passar, vai desaparecer, como os dois anteriores passaram. Agora, se for uma obra de Deus, o homem não pode contrapor a... Gente, que argumento! Vocês estão vendo a lógica, a razão, a coerência, a profundidade do argumento? Nós temos que ter argumento convincente para as pessoas. Não é querer enfiar evangelho goela abaixo delas de qualquer jeito, com imposição, né? Não. O que as autoridades fizeram? Gamaliel tem razão, né? E não mataram os discípulos. Lógico que foi intervenção divina, mas ele usou um homem. Você quer que Deus intervenha? Deus vai te usar, vai te abençoar, né? Vai te capacitar, né? Obediência à vontade de Deus, é o texto de 1 Pedro 3,15, né? Convencer os incrédulos e edificar os cristãos. A apologética tem esses objetivos, né? Defender a fé, obedecer a Deus, convencer os ímpios e edificar os cristãos. Então, se nós nos esmerarmos, nós podemos cumprir todas essas finalidades. É propósito de Deus que nós façamos isso. Cumpramos todas essas finalidades. Motivos para o uso da apologética. Obediência à vontade de Deus, aquele tópico que nós colocamos lá. Esse aí é o texto de 1 Pedro 3,15 e 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, né? Contudo, faça isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Falem caluniosamente e não com lógica. Porque quando nós procedemos mal, os ímpios falam com razão, com lógica, porque houve um mau comportamento, um mau procedimento. Mas eles devem falar caluniosamente, né? Não com razão, com fundamento, né? O que nós queremos ressaltar nesse texto de Pedro? Primeiro, estejam sempre preparados. Isso não é um preparo de 15 minutos, não é um preparo de uma aula, não é um preparo de um curso, é o preparo de uma vida. Se nós vivemos para o Senhor, se Ele é o centro da nossa vida, nós devemos fazer o melhor para Ele. Então é o preparo de uma vida, né? Eu há muitos anos que eu desisti de literatura secular. Machado de Assis, sei lá mais quem, né? Não leio. Eu só leio coisas que edificam o reino de Deus. Agora as coisas que edificam eu leio tudo, né? Seja muito boa, não seja muito boa. Então nós temos que ter uma seleção, né? Isso que é o preparo. Estejam preparados para responder quem pedir razão da esperança. Então a nossa fé também não pode ser uma fé cega, uma fé absurda, uma fé tola. Não, a nossa fé tem que ser muito bem fundamentada. É isso que nos dá esperança. Porque nós temos algo que o mundo não tem, né? Nós temos fundamento, esses fundamentos vêm da palavra de Deus, né? Então devemos fazer com mansidão e respeito, sabendo sempre que o outro, ateu, filósofo, ímpio, perdido, devasso, ele tem fome e sede e anseio de Deus. Então, você que tem a palavra de Deus, você que tem a mensagem de Deus, tem amor para passar para essa pessoa. Ah, não, mas ele está me agredindo, está me insultando. Não importa. Jesus foi agredido, Jesus foi insultado.
a tal ponto dele dizer, se fizer isso com o ramo verde, o que não fará com o galho seco, lá no Evangelho de Lucas, só o Evangelho de Lucas traz essa passagem, né? Quem que é o ramo verde? Ele. Quem que é o galho seco? Nós. Ele estava nos advertindo do que nós enfrentaríamos, do que nós passaríamos por anunciar o Evangelho, por viver o Evangelho. Jesus foi insultado, Jesus foi depreciado, Jesus foi caluniado, chamaram ele de samaritano endemoniado. Eles sabiam que ele não era samaritano e nem que não tinha demônio, mas insultaram. Nem por isso ele deixou de ensinar. Então nós não devemos nos levar pelos insultos, pelas provocações, mas devemos ensinar a palavra de Deus. Ensina e deixa que o Espírito Santo vai trabalhar. Vocês viram o rapaz aqui do filme que Deus não está morto, dizendo que quando ele começou a examinar os evangelhos, ele não era cristão, ele era ateu. Mas a palavra de Deus o convenceu. Nós temos aqui no Brasil também um caso de um cientista muito preparado, muito culto, Augusto Cury, né? Ele também começou a estudar os evangelhos para combater. Mas os evangelhos o convenceram que ele estava errado, né? E ele se rendeu ao Senhor. Ficou alguns tempos assim, né, em cima do muro, caladinho, né? Até que ele resolveu, não, eu vou testificar. E começou a dar depoimento nos canais de televisão para todo lado, né, da sua fé. Que ele adquiriu a fé no Senhor, né? Ele é autor de um sem número de livros, tem livros já traduzidos para um sem número de idiomas, né? É uma pessoa altamente preparada, mas era um ateu e foi convencido pela palavra de Deus. Então, se você tem um vizinho, um amigo, alguém assim, não tenha medo de passar a palavra. A palavra por si só, ela produz aquilo que é proposta de Deus. Então, nós temos que ter essa convicção, né? E jamais se envergonhar, não tem motivo. Nós estamos com a verdade, nós estamos com o Senhor da vida, nós somos detentores da vida eterna, nós somos pessoal feliz, realizado, sem trauma, sem angústia, sem nada do que o mundo vive. Então nós temos algum motivo para estar por baixo, para ter vergonha da nossa fé? De maneira alguma. Às vezes nós temos motivo para envergonhar da nossa falta de dedicação, falta de preparo. Isso às vezes acontece, né? Nós esmeramos em outras áreas e negligenciamos essa. Não, essa deve ser prioritária nas nossas vidas, né? Nós temos que dar o primeiro lugar para o reino de Deus. O resto, é complemento, né? A prioridade é do Senhor, né? Um pouquinho de história sobre a apologética para nós entendermos que isso não começou hoje, que foi sempre assim e será sempre assim. Nós dissemos ontem que os cristãos eram atacados como ateus, como canibais e como incestuosos, né? E isso foi um fato, foi uma prática. Eles queriam atacar os cristãos e criava todo esse tipo de pretexto, por ignorância sincera ou ignorância falsa, mas atacava desse jeito. Então, logo no início da fé, surgiu os chamados pais apostólicos. Nós colocamos aí do ano 30 ao ano 100, porque diz que João, o último dos apóstolos, morreu próximo do ano 100, né? Já surgiu o ataque e essas pessoas tiveram que defender a fé. Tiveram que vivê-la, proclamá-la e defendê-la. Porque a fé sempre foi atacada e sempre vai ser atacada, né? Depois dos pais apostólicos vieram os pais apologistas, de 120 a 220, fazendo exatamente a defesa da fé, escrevendo. Normalmente era um filósofo que convertia ao cristianismo e escrevia a defesa da fé, explicando que eles não eram ateus, nem canibais, nem incestuosos, que eles praticavam a fé verdadeira, que eram pessoas virtuosas, que eram pessoas corretas, que eram pessoas tementes a Deus, que eram bons cidadãos, que eram trabalhadores, que eram responsáveis, que eram honestos. Isso consistia na defesa da fé. Depois nós temos os pais polemistas.
Apologia é defesa e polêmica é discussão. É aqueles que discutiam acerca da veracidade ou da ortodoxia da fé. Porque nessa época já surgiu muita heresia. Uma das heresias que surgiu muito cedo no meio cristão, que nós já vemos vestígios dela na Bíblia, tanto nas cartas de João como na carta de Paulo aos Colossenses, é o chamado gnosticismo. Gnosticismo foi um sincretismo entre filosofia grega e fé cristã, em que eles criaram um corpo doutrinário que o sujeito se salvava pelo conhecimento. Como nós somos salvos? Pela graça, ou de graça, sem nenhum mérito, sem nenhuma virtude, sem nada de especial. Mas o gnosticismo ensinava isso, ensinava que as pessoas eram salvas pelo conhecimento. Criaram uma casta de pessoas especiais que tinham recebido uma revelação especial que ninguém mais tinha. Aqueles são os principais. E o gnosticismo pegou assim muitas vertentes, cada região ele tinha uma característica, outra, né? E essa heresia ela persistiu por muitos anos no meio do povo, né? Os polemistas escreviam contra essas heresias, né? E depois dos polemistas surgiu os teólogos científicos, né? Do ano 325 ao ano 460 da era cristã. Né, que eles fundamentavam a fé, fundamentado nos conhecimentos da ciência da época. Né. Eu trouxe alguns nomes aqui só para vocês terem conhecimento. Aqui está dividido entre Oriente e Ocidente. Clemente de Roma está citado no livro de Paulo aos Coríntios, porque foi mais ou menos contemporâneo, né, de Paulo. Clemente era um líder da igreja em Roma, né, que escreveu algumas epístolas, chama Epístola de São Clemente, escreveu para os coríntios, escreveu para outros irmãos, né? Foi bem do início da fé, né? Depois nós temos Inácio de Antioquia. Onde é Antioquia? Muito bem, é Síria. Enquanto vocês estão pensando, né? O irmão que ministrava o livro de Atos viajou, foi embora lá para Fortaleza, e nós queremos um irmão que dê o livro de Atos, ou que seja aluno, ou que já concluiu. A nossa preferência é para ex-alunos e alunos. Mas é um aluno que domina o livro de Atos, né? Não é um que dá uma lida, chega aqui e vai dar aula, não. É que domina, né? Como o Jamir disse, né? O capítulo 7 de Atos fala sobre Estevão, o capítulo 9 fala sobre Paulo, o capítulo 11 fala sobre Pedro na casa de Cornélio, o capítulo 13 fala sobre o avivamento de Antioquia, onde os irmãos estavam reunidos. Barnabé foi buscar Paulo, eles ficaram ali orando, jejuando, buscando a Deus, até que um dia o Espírito Santo falou: separa Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Aí ele sai para a primeira viagem missionária. Então Antioquia ficava na Síria, não ficava em Israel, e era a capital da Síria daquela época, né? Não era uma cidade litorânea, era uma cidade do interior. Eles tinham que andar um pouco para chegar no litoral do mar Mediterrâneo, para viajar para outras regiões. Então Inácio era um líder da igreja ali. Praticamente todo esse pessoal foi martirizado, viu? Porque na época não se admitia a fé. Então o que fazia? Matava os líderes. Policarpo de Esmirna, né? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles rapidinho, né? Policarpo era um senhor bem idoso da cidade de Esmirna. Que cidade é essa? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ah, pulei Pérgamo, né? Obrigado, irmão. Afiado, parabéns. São as 7 igrejas da Ásia Menor. Então lá havia um líder chamado Policarpo. Ele era bem idoso e ele foi condenado à morte, né? Bem no início da fé cristã. O governador o adorava como um homem íntegro, um homem real. Procurou o Policarpo e diz: nega esse seu Jesus e livra da fogueira, né?
E ele respondeu o seguinte: eu tenho 86 anos, Jesus nunca me fez mal, só me abençoou, por que que eu vou negá-lo? Por que que eu vou traí-lo? Por que que eu vou desonrá-lo? Não, eu prefiro morrer do que desonrar o meu Senhor. Esse foi Policarpo de Esmirna. Barnabé, Papias, Hermas e Didaquê, todos esses do Oriente. O Didaquê não é uma pessoa. O Didaquê é um livro que surgiu naquela época, que ficou conhecido como Doutrina dos Apóstolos, que trazia os princípios e as normas que regiam a vida cristã. E esse livro ficou muito popular no início da fé cristã, né? E o nome dele era Didaquê, porque Didaquê é o caminho, né, em grego. É o caminho, né? Pais apologistas, esses são os pais apostólicos. Esse pessoal conviveram com os apóstolos ou com alguém que conviveu com os apóstolos. Por exemplo, Papias conviveu com o apóstolo João, né, que teve os seus últimos dias depois de sair da ilha de Patmos em Éfeso, né? Agora, os apologistas, Tertuliano no Ocidente, né? Tertuliano foi o irmão que cunhou o termo trindade, por isso que não tem na Bíblia a palavra trindade, porque foi criada por Tertuliano, né? Ele é que organizou essa coisa de Pai, Filho e Espírito Santo. Os judeus tiveram uma dificuldade muito grande com isso, porque eles aprenderam durante milênios que só existia um Deus. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o seu entendimento. Não há outro Deus além dele, só existe um Deus. Chega Jesus um dia fazendo coisas que só Deus pode fazer. Interagir com o vento, interagir com o mar, multiplicar pão, transformar água em vinho, abrir o olho de cego de nascença, ressuscitar morto. E Jesus sempre dizia: se vocês não creem em mim, crê no que eu faço. As próprias multidões diziam: ele faz coisa que só Deus pode fazer. Quando ele perdoava pecado, eles ficavam irritadíssimos, né? Como que esse homem perdoa pecado? Sendo homem, só Deus pode perdoar pecado. Então eles tiveram que admitir que havia um outro Deus. Antes dele partir, ele diz: eu vou, mas envio um consolador. De um virou 3. Era a única nação do mundo que era monoteísta, que adorava um só Deus. Agora aparece 3. E isso virou uma confusão terrível, até que Tertuliano cunha o termo trindade. Um Deus mais 3 pessoas. Santo Agostinho escreveu uma das melhores obras acerca desse assunto. Ele chamou em latim de Trinitas. E ele dá uma explicação, ele conta um episódio no livro interessantíssimo. Ele disse que um dia estava escrevendo, cansou e falou: eu vou dar uma volta aqui na praia do mar, né, enquanto eu descansar um pouco, né? Santo Agostinho foi um gênio, escreveu um sem número de livros, né? Publicou mais de 500 sermões naquela época, que escrevia com haste, né? Pegando tinta e passando no papiro ou no couro, né? Aí ele sai para passear na praia do mar e encontra uma criancinha com a xícara pegando a água do mar e colocando num buraquinho, né? Aí ele brinca com o menino e diz o seguinte: você acha que com essa xícara você consegue secar o mar? Aí diz que o menino ergue a cabeça e olha para ele e fala assim: e você acha que com essa cabecinha você vai desvendar os mistérios da Trindade? Para mim, a melhor explicação sobre Trindade. Apesar que um dia eu estava numa escola bíblica e vi o professor explicando. O Pai é maior, o Filho é um pouquinho menor e o Espírito Santo menor. Nunca estudou Trindade na vida dele. Porque os 3 são iguais em essência, em existência, em poder e glória, só que cada um é uma pessoa. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. É inexplicável, né? É o que o menino diz para o Santo Agostinho. Essa cabecinha não dá para entender os mistérios da Trindade.
É como você perguntar a uma formiga como que é um elefante. Vocês já viram a história, né? Que os cegos foram palpar o elefante para descrever o elefante, né? O que palpou a cauda descreveu o elefante como um tubo parecendo um bambu, né? O que palpou a orelha descreveu o elefante como um pano, né? Todo espalhafatoso, né? O que palpou a coxa do elefante, né? A perna, né? Descreveu como um tronco de madeira, né? O elefante é isso? É isso e mais muitas outras coisas. Assim é a nossa perspectiva do Senhor, né? Nós somos extremamente limitados. Tem uma pergunta que nos ajuda a entender isso. Como que uma pomba pode estar ao mesmo tempo na Lua e na Terra? Eu não vou gastar tempo, né? Já vou dar a resposta rápida, né? Porque é só ilustração. Ela tem que ser maior do que a distância entre a Terra e a Lua. Para que ela ocupe todo esse espaço, ela tem que estar na Lua e na Terra ao mesmo tempo. São 384 mil quilômetros, né? Da Terra na Lua. Daqui a São Paulo é 3 mil. Então, 120 vezes daqui a São Paulo. Né? A única possibilidade de uma pomba estar ao mesmo tempo na Terra e na Lua, ela ser maior do que a Terra e a Lua. Por que que Deus está em toda parte ao mesmo tempo? Porque Ele é maior do que toda a sua criação, maior do que todo o universo. Por isso que Ele está em toda parte, em todo o tempo. Né? Abraham Kuyper, um estadista holandês, foi primeiro-ministro da Holanda, fundou a Faculdade Livre da Holanda. Ele foi convidado para dar uma série de palestras na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, é uma universidade presbiteriana. As palestras ele chamou de Stone Lectures, palestras de pedra, né? Fundamentais, rocha, né? E ele termina essa palestra dizendo o seguinte: não há um centímetro quadrado no universo, um centímetro, que o Senhor Jesus não reivindica para si e diga, é meu. Então agora vem a pergunta: onde Jesus está mais presente? Aqui no estudo bíblico ou lá no prostíbulo? Nós temos que raciocinar essas coisas, temos que raciocinar. O Irineu já respondeu. Ele pode não ser celebrado lá, pode não ser reconhecido, mas ele está tão presente lá quanto está aqui. Qualquer uma pessoa que invocar o nome dele lá será atendido. Qualquer pessoa. Porque ele está presente em toda parte. Em algum lugar ele não é celebrado, não é reconhecido, não é honrado, porque outro está sendo honrado. Mas ele está em todo o universo. Essa frase, um momentinho, só para concluir. Essa frase do Abraham Kuyper, na Universidade de Princeton, rodou os jornais do mundo inteiro. Porque as pessoas nunca tinham pensado dessa perspectiva. Que todo o universo está debaixo do poder, da glória, da criação do Deus do universo. Por isso, tudo é dele a partir da criação. Onde está isso no Salmo? Muito bem, rapaz. Está vendo como esse rapaz domina a Bíblia? Salmo 24, 1, pode falar. Foi preciso de alguns anos para que esse irmão bolasse isso, né, e resolvesse essa questão, né? Porque essa questão deu pano para manga, viu? O que houve de teoria, né? Tem uma que é interessantíssima, é a chamada do monarquismo dinâmico. Uma hora Deus manifestou como Pai, outra hora manifestou como Filho, e outra hora se manifestou como Espírito Santo. Olha como que essa teoria é tremenda, né? Só que ela foi refutada como herética, né? Teve uma outra também, docetismo. Doquem, em grego, é aparecer, parece, semelhante. Jesus parecia ser humano, mas não tinha nada de humano, ele era só divino. Então não teve sofrimento na cruz, não teve derramamento de sangue, porque de fato ele não era humano, ele só parecia. Uma teoria que inventaram. Depois que Tertuliano bolou a trindade, acabou essas teorias, né? Os apologistas orientais eram Justino, o Marte. Por que o Marte? Porque ele foi martirizado. Porque ele foi morto. Porque praticamente todos os que destacaram, e os que não destacaram também,
Diz que Nero botava tanta gente na cruz à noite e metia fogo, no ano 64 a 67, não tem bem a data, né? Quando Roma pegou fogo e ele culpou os cristãos porque o bairro cristão não pegou fogo, ele botou fogo nos outros bairros, mas não botou no cristão para poder culpar os cristãos. Diz que era centenas e centenas de corpos amarrados às estacas, passado o pinche e metido fogo para ficar iluminando. Enquanto isso, Nero pegava a lira dele, né? Ele tinha uma veia poética, né? Maluco, né? E ficava tocando, né? Aquilo era para ter inspiração para tocar. Taciano, Teófilo, não é o Teófilo do Evangelho de Lucas e Atos, não. Aristide, Atenágoras, todos do Oriente, foram apologistas, né, do início da igreja. Polemistas, é os que discutiam contra as heresias, né? Irineu de Lyon, ele era de fato de Esmirna, mas depois ele mudou para a França, foi para a cidade de Lyon e ficou na história como Irineu de Lyon. Ele também é chamado de Ireneu, né? Eu tive que fazer um trabalho no Mackenzie sobre ele, né? E achava esse nome muito esquisito, Ireneu, né? Nós falamos Irineu, não é Irineu? Mas o nome dele é escrito também Ireneu. O Tertuliano, de novo, aparece aqui, né, como polemista, porque ele agiu como apologista e como polemista. O Cipriano, no Ocidente. E no Oriente, Panteno, Clemente, Orígene e Hipólito. Não é o Clemente de Roma, não, é outro Clemente, viu? Tem muitos nomes na Bíblia que são repetitivos, mas são outras pessoas. Falar acerca disso, um dia um irmão me procurou e falou assim, esse tal de Herodes, esse bicho não morre, não. Ele mata as crianças, ele está lá na época de Jesus, depois está na época de Paulo, depois mata Tiago, esse cara não desaparece. Nós temos que ter conhecimento que a Bíblia não traz, nós temos que buscar fora, nas enciclopédias, nos dicionários, nos estudos bíblicos, para saber que, primeiro, era um título, segundo, era uma dinastia, né? E que todos foram pegando o nome do seu ancestral, né? Herodes assume o governo de Jerusalém por um presente que o imperador romano dá para o pai dele, por ter ajudado, né, na Revolução do Egito. Ele não era judeu. Herodes era idumeu. Então o que ele faz para ser aceito pelos judeus? Ele casa com a filha do sumo sacerdote, Mariane. O sumo sacerdote aqui administrava o templo, que era dos saduceus, né? Depois ele suspeita que ou a Mariane ou os filhos dela ia tomar o poder dele. O que ele faz? Manda assassinar tanto a Mariane como os filhos dela. Aí ele tem 4 filhos, antes dele morrer, ele divide o reino para os 4. Por isso que chama tetrarquia, Herodes o tetrarca, né? Uma parte da Galileia fica para Antipas, o Filipe fica com a Itureia e Traconites, o Arquelau fica com Jerusalém, só que o Arquelau era frouxo, não deu conta de administrar. O Império Romano mandou um governador para ficar no lugar do rei. Então, quando Jesus é julgado, não é julgado por um rei, ele é julgado por um governador. Como que chamava o governo? Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. Então, a única região que não era governada por rei era Jerusalém, porque o rei tinha falhado. Aí o Senado romano bota lá um governador. E os teólogos científicos, esses produziram uma obra maravilhosa. O que Jerônimo produziu? Jerônimo era um italiano, depois resolveu se consagrar ao Senhor, foi para Belém, próximo a Jerusalém, vivia lá no mosteiro, isolado como eremita. Tinha uma mulher rica de Roma, chamada Paula, que o sustentava, e lá em Belém ele faz uma obra tremenda. Qual foi a obra de Jerônimo? A apologia depende de conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não vai fazer apologia. Você vai ficar acuado, com medo de alguém te agredir, te envergonhar, te humilhar, porque você não conhece nada, você é bobinho, né?
Eu faço as provocações para vocês estudar mesmo. Jerônimo traduz a Bíblia do hebraico para o latim, cuja tradução recebeu o nome de Vulgata, porque o latim não era o latim clássico dos escritores, era o latim do povo, o latim do vulgo, por isso Vulgata. É usada até hoje. Olha que época que Jerônimo viveu. Até hoje a Bíblia de Jerônimo é usada, a Vulgata. Ambrósio era governador. O bispo de Milão morre, e estava uma confusão, aquela coisa, e o governador, como governador, foi lá para tentar ajudar a resolver a situação. O governador lá na catedral, na reunião, e uma criança grita, Ambrósio bispo, Ambrósio, todo mundo faz o coro. Ambrósio bispo. Ambrósio assume o bispado de Milão, deixa de ser governador e se torna bispo. É uma criança ou foi Deus? Lógico que foi Deus, não tenha dúvida disso. Quem que é que Ambrósio batiza? Aurélio Agostinus, né? Orgulhoso, vaidoso, tremendamente promíscuo, arrumou um amante com 16 anos, chamava Flora, teve um filho com ela, que ele deu o nome de Adeodato, aquele que Deus deu. O filho, aos 17 anos, morre, né? Ele era professor de retórica, foi para Roma, lá os alunos deram o cano nele, ele abandonou Roma, foi para Milão. Chegando em Milão, vivendo uma crise existencial total, alunos desinteressados, esse negócio de aluno cochilar, essa coisa, isso é desse Agostinho, viu? Toda a vida foi assim. Aí ele desencanta com tudo aquilo, vai para o fundo da catedral e escutar Ambrósio pregar. E à medida que ele vai escutando, a fé vai entrando. E ele se rende ao Senhor e é batizado por Ambrósio. Hoje, Santo Ambrósio, né? Como foi mesmo a conversão de Agostinho? Quem que sabe? Ninguém. Estamos precisando estudar um pouquinho mais, né? Agostinho estava conversando com seu amigo Alípio e escutou uma voz vinda do quintal. Toma o livro e lê. Quem está com a Bíblia aí? Vamos ler o verso que ele leu. Romanos 13, 13. Para a gente entender bem o verso, tem que saber o estilo de vida de Agostinho, né? Extremamente promíscuo e devasso, né? Leia, Romanos 13, 13 e 14. Ótimo. Vocês têm uma noção, quem que é Agostinho? A frase clássica de Agostinho é no seu desespero, na sua angústia, na sua carnalidade, ele ora a Deus, Senhor, me livra da lascívia, mas não hoje. Tem outro episódio que também eu não entendo na Bíblia, é que Deus usa Moisés para descer praga no Egito, né, para quebrar o Egito, né? E uma das pragas veio após o faraó dizer o seguinte: você não volte aqui no palácio mais, que se eu te vir, você é um cara morto, né? Aí vem a praga dos sapos. Sapo em cima do faraó, sapo na cama, sapo no forno, sapo na panela, sapo no prato. E o faraó então cansou daquela sapaiada e manda chamar Moisés. Moisés, tira esses sapos. Aí Moisés pergunta, quando você quer que eu tire o sapo? Ele fala, amanhã. Ele queria curtir o sapo mais um dia, amanhã. Assim era São Agostinho, né? Senhor, me livra da lascívia, essa sexualidade, essa impureza, essa malícia. Não, mas não agora. Deixa eu curtir mais um pouquinho. Então Agostinho é convertido e batizado por Ambrósio. Eu gosto muito da vida de Agostinho, porque foi um cara fabuloso, um cara excepcional, né? Ele lançou os fundamentos da fé bíblica que nós estudamos hoje. Os teólogos dizem o seguinte, esses outros foram todos uns padrecos. Agostinho não. Agostinho foi bíblico, profundamente bíblico. Além de ter escrevido muito, ele abordou a salvação pela fé. O livro Confissões dele surgiu em virtude de uma contenda que ele estava tendo com Pelágio. Pelágio era um monge britânico que foi para Roma e
Pelágio anunciava que o pecado original só afetou Adão. Nós tínhamos livre-arbítrio, nós podíamos escolher, né? E tem um bom exemplo sobre livre-arbítrio e a natureza corrompida, a natureza devassa nossa, né? Você pega uma picanha e uma carniça e manda o urubu escolher. O que ele vai escolher? Será? Eu brinco com o pessoal lá do projeto, Moab. Você quer ver o sujeito, quem que ele é? Molha a mão dele com uma granazinha, né? Aí eu brinco com ele, né? Bota uma notinha de 100 na mão de vocês e solta aqui, vocês vão lá para o semáforo da esmola, não é? Aí eles caem na gargalhada, né? Porque não vão para o semáforo da esmola. Vão fazer o quê? Comprar droga, lógico. Porque a natureza determina o arbítrio, a decisão, o julgamento. Nós somos escravos da nossa natureza. Então Agostinho bota isso no livro Confissões para combater Pelágio, porque Pelágio diz que o homem tem livre-arbítrio. O homem tem a natureza. Se ela for caída, ele só vai fazer o que não presta, porque ele tem prazer do que não presta. Eu vi um conferencista dizendo o seguinte: essa natureza caída faz o cara rejeitar o parquinho e preferir o tubo de esgoto. Todos entenderam, né? É a natureza caída que faz isso, né? Então, no livro Confissões, Agostinho diz o seguinte, que na casa dele, no quintal dele, tinha várias pereiras, plantas que produzem pera, né? Mas ele, como criança, pulava o muro, ia roubar pera do vizinho, que não eram tão boas as peras. Às vezes ele não estava com fome, ele nem comia aquelas peras, jogava fora. O que ele estava manifestando? A natureza caída, sem livre-arbítrio algum. A decorrência da natureza caída. Hoje, em termos modernos, chama-se efeitos noéticos. Até eu vou citar para vocês, né? Ninguém nasce sabendo, tudo é aprendido, né? Quando eu me apresento para ser professor aqui da FAAR, disseram o seguinte: tem que ter mestrado ou doutorado. Falei, meu Deus, eu não quero estudar, né? Não, tem que fazer. Aí fui fazer vestibular lá no Mackenzie e tal, para fazer mestrado, que faz mais rápido, né? Aí eu estou lá, né, com a minha grandeza, minha autossuficiência, desse pessoal aqui eu só quero diploma, esse pessoal não tem nada para me passar, isso aqui são os tradicionais, e estou lá na minha arrogância, não comprei um livro, né? Até um dia que o professor estava dando aula sobre os efeitos noéticos na nossa alma, né? Aí eu estou escutando, não estou entendendo nada, eu bato no ombro de um colega assim e digo, o que Noé tem a ver com isso? Aí ele vira para mim e diz, não, irmão, não é Noé não, é a alma. Noético em grego é alma. Saí dali, fui na livraria, comprei uma dúzia de livros e comecei a ler e estudar. Falei, não, burrice tem limite, né? Agora eu vou fazer a aplicação. As igrejas estão cheias de burrice e estão honrando a burrice, viu? Se você sair por aí, for andar pelas igrejas por aí, você vai encontrar isso. Um irmão esse dia disse o seguinte, me convidaram para dar uma palestra numa igreja aí, você acha que eu devo ir? Falei, acho que deve. Nós devemos ser luz aonde tiver oportunidade. Aí ele foi, chegou lá, falou, uma pessoa anotou tudo que ele tinha falado, na hora que ele sentou, a pessoa foi à frente e repetiu tudo, né? Repetiu tudo que ele tinha falado. Falei, não, isso é norma, não preocupa com isso, né? Não preocupa com isso. Quando te chamar, vai e seja bênção, né? Então, a deturpação da nossa alma, essa natureza caída, que faz a gente fazer coisas que a gente reprova, que a gente não quer, que a gente abomina, né? Porque nós não temos livre-arbítrio coisa nenhuma, nós somos dominados pela natureza, né? Falar nisso, eu como jiló mesmo não gostando, viu? Para não dar espaço para a natureza, né? Você quer que eu não coma jiló? Eu vou comer jiló, né? Então, do Oriente, hoje o Marcelo falou sobre o João Crisóstomo. Ele não chamava Crisóstomo, ele só chamava João. Por que deram o título para ele de Crisóstomos? Por causa da oratória. Por que da oratória? Porque criso é ouro e estoma é boca. Então é o João boca de
O Silvio, do nosso meio, criou a expressão, né? Boca de Deus, né? Esse aqui era a boca de ouro, né? João Crisóstomo. Daí vem crisântemo, né? Áureo, né? Estômago é boca. Quando nós temos uma inflamação aqui no cantinho do lábio, nós chamamos isso de estomatite, né? Inflamação na boca, estomatite. Então, o João Boca de Ouro foi um grande pregador, pregou em Constantinopla, né? Era um sujeito que sabia homilética, viu, Marcelo? E preparava mensagens arrebatadoras, estonteante, né? Tem que ser assim, a mensagem tem que mexer com as pessoas. Não pode botar as pessoas para dormir, né? Tem que acordar as pessoas e fazer elas sentirem. Jonathan Edwards foi pregar numa fábrica de tecelagem. Chegou lá, entregou uma mensagem que as pessoas seguravam no tear e implorava para não cair no fogo do inferno. A mensagem é: pecadores nas mãos de um Deus irado. Atualmente, um rapaz pegou a mensagem dele, decorou e pregou na igreja e todo mundo cochilou. Porque não é só a mensagem, é também o preletor. O Marcelo vai ensinar muito em homilética que não é só o texto, é como você apresenta o texto, né? Deus age através do texto, do apresentador, da circunstância, do ambiente, né? Então, o Crisóstomo ficou famosíssimo, né, pela sua capacidade de oratória e retórica, né? Teodoro, Atanásio, Basílio de Cesareia, Cirilo, esses são de Alexandria. Alexandria era a capital do Egito da época, né? Hoje é Cairo, mas naquela época é Alexandria. Alexandria foi fundado por Alexandre o Grande, o grego, né, no tempo que ele tomou aquela região, onde tinha o farol, que era uma das 7 maravilhas do mundo. Fica no delta do Nilo, né? Onde fica Cesareia? Basílio de Cesareia. Então, Basílio morava onde? Vocês estão vendo como nós lemos a Bíblia? Nós lemos assim, por cima. E não atentamos para as coisas. Cesareia era a capital de Israel da época. O rei, o governador, a autoridade não ficava em Jerusalém, ficava em Cesareia. Quando Paulo foi preso em Jerusalém, para onde ele foi levado? Para Cesareia, né? Ele fica lá 2 anos preso, sob o poder de Festo, né? E Félix. Primeiro Félix, depois Festo. Provavelmente, no tempo que Paulo estava preso em Cesareia, Lucas estava pesquisando ali na Palestina para escrever o Evangelho de Lucas. E depois escreve também um livro de Atos, né? Lucas foi o primeiro a fazer pesquisa de campo. Maria, o que você tem para me dizer de Jesus? Aí Maria conta toda a história de Jesus. Por isso que só Lucas traz, nenhum outro evangelista traz. Porque Lucas vai fazer pesquisa de campo. Paulo preso e Lucas pesquisando para escrever os 2 livros dele, né? Então, Cesareia é a capital de Israel, nas margens do Mediterrâneo, né? A mais ou menos 50 quilômetros de Jerusalém, né? Vídeo 1. Dá um tempinho, dá para passar, né? Enquanto o Marcelo está interrompendo aí, primeiro, quero meus livros. Eu amo meus livros como amo meus filhos. Traz aí, Elton, por favor. Segundo, no próximo domingo nós estaremos aqui no mesmo horário. Nós vamos repetir a maior parte dessas coisas. Eu sei que isso é difícil, que isso não entra fácil. Ninguém fique apavorado, nem deixe de vir no próximo domingo, porque nós estamos aqui para aprender junto, vamos aprender junto. A gente vai estudar mais um pouquinho durante essa semana, né? E domingo que vem nós estaremos aqui remoendo isso, vamos terminar a palestra do irmão sobre apologética, vamos trazer alguns exemplos, algum resumo do que ele está falando. Por quê? O conhecimento ele vem por acréscimo, é de grão em grão, vai acrescentando até que a gente chega lá. Vamos orar então, né? No próximo domingo a gente discute o assunto. É os que o meu irmão me mandou, que é em PDF, esse aqui é papel. Mas se você quiser os que ele me mandou, eu posso te passar. Então aproveita e ore. Também.
Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pelo seu amor, meu Pai, que tem nos ensinado, meu Pai, para que nós possamos alcançar o propósito para o qual o Senhor nos trouxe à existência, que é nos tornar obreiro aprovado para fazer a sua vontade, meu Pai. Ó Deus, para que com sabedoria possamos, ó Deus, levar a sua mensagem de fé, de amor e de esperança para o coração de toda a nossa comunidade. Nós te agradecemos por esse dia que o Senhor está nos ensinando, em nome de Jesus. Amém. Amém.